Oi, pessoal. No vídeo anterior, a gente deu uma palhinha sobre o conceito de processo. Falamos sobre as informações que compõem a ideia do processo. Falamos sobre a estrutura de dados onde ficam armazenados. E agora a gente vai falar sobre os estados de um processo e as transições. Essa parte da matéria é muito teórica e para muita gente é abstrata demais. Em que sentido? As pessoas não conseguem visualizar aquele negócio. Então, já aviso que muito provavelmente o vídeo anterior e esse aqui você vai ter que rever mais algumas vezes, não só uma. E talvez buscar outras fontes. Na verdade, recomenda-se que busque outras fontes. Leia o livro, leia o capítulo de referência do livro do Machado e do Maia. Fica aqui na descrição do vídeo a referência de onde a gente está tirando o material. E agora a gente vai falar o seguinte: o que são esses estados? Veja só, o sistema operacional ele é multiprogramação, ou seja, ele implementa concorrência, ou seja, um programa ele não vai pegar o recurso do processador para ele, vai começar e vai até o final. Não é isso que acontece. Se ele implementa concorrência, significa que um processo pode solicitar um recurso, começar a sua execução e antes de finalizar, ele pode ter a sua execução parada pelo próprio sistema operacional. Vamos tentar desenhar aqui uma lógica só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou fazer aqui, seguindo o desenho esquemático dos autores que nós estamos usando. Aqui é um processo, vou chamar de processo A, tudo bem? O círculo representa o processo. Tem um programa lá dentro, tem as informações, tudo é um processo. Vamos supor, e aqui no meio vai ter um SO, vai ter um sistema operacional. Certo? E também vai ter lá depois um processo B. Certo? Maravilha. Esse processo A aqui, ele está usando a CPU. Está usando aqui, está executando. Está usando a CPU. Em um determinado momento, o processo B solicita o recurso e ganha o direito de usar o recurso. Quando isto acontece, o sistema operacional precisa chegar lá no processo A, vou falar de forma bem lúdica, ok? E falar assim, processo A, você precisa sair porque outro processo vai usar a CPU aqui. Então, quando isso acontece, o sistema operacional ele precisa salvar todo o conteúdo dos registradores de A, do processo A, né? Aliás, registradores, vou chamar de processo A. O sistema operacional ele precisa retirar tudo isso nesse momento aqui. Por quê? Porque toda execução que foi feita não pode ser perdida. Depois que o sistema operacional salva todo o conteúdo dos registradores do processo A, ele vai carregar os dados do processo B no processador. E depois que ele carregar tudo isso, é que o processo B pode usar a CPU. Antes não pode. Tá? Então, repare. O processo A estava executando. O B vai ganhar acesso à CPU. Então, o sistema operacional ele precisa retirar os dados do processo A que estavam na CPU, carregar os dados do processo B na CPU e aí sim o processo B pode executar. Uma vez que o processo A estava executando, por algum motivo lá, que a gente não viu os critérios ainda, acontece do processo A recuperar o acesso à CPU. Então, o que o sistema operacional tem que fazer de novo? Ele tem que salvar todos os dados de registradores do processo B numa memória secundária. Ele vai carregar os dados que estavam no registrador do processo A
Então ele vai lá, resgata todos aqueles dados que ele tinha salvo aqui, ó. O que ele salvou aqui em cima, ele carrega aqui de volta. Ele faz esse processo. E aí depois que ele carrega tudo de volta na CPU, aí sim é que o processo A pode executar de novo. Tá vendo que é um pouco burocrático? Não é tão simples quando a gente acha, né? E tudo isso é feito numa velocidade tão impressionante que para nós parece que nem acontece. Eu estou aqui para vocês escrevendo na mesa digitalizadora, está aparecendo um monte de imagens na tela, estou gravando na minha tela e para mim a impressão que fica é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não parece que isso aqui acontece, essa troca das coisas acontece. Esse processo, ele acontece, inclusive ele tem um nome na literatura que é troca de contexto. Troca de contexto. Alguns autores chamam de mudança de contexto, também serve. Mudança de contexto. E faz todo sentido, não é mesmo? Porque troca de contexto, ou seja, ele está salvando, pegando o contexto de A, tirando, trocando o contexto de A e colocando o contexto do processo B no lugar. É uma troca de contexto. A gente viu no vídeo anterior que isso aqui é um contexto de hardware, né? Então é uma troca de contexto. E uma vez que isto acontece, e acontece, né? Eu estou afirmando, nós vamos ter estados. Porque o processo ele não pode ficar executando o tempo inteiro. A gente viu aqui que o processo A ele executa neste tempo aqui, depois o B executa neste aqui, depois o A volta e executa neste aqui. Enquanto o A não está executando, ele está em que estado? Enquanto o B não está executando, ele está em qual estado? Essa é a questão. De forma básica, nós temos 3 estados possíveis para os processos. O primeiro estado é o estado de pronto. Em literaturas no inglês, você vai encontrar o termo ready. Ou nós temos o estado de execução. No inglês, vocês vão encontrar o termo running. E também há a opção do estado de espera, que seria wait, mas alguns autores escrevem o termo bloqueado. Bloqueado. Que em inglês seria blocked. Serve os dois. Então nós temos o estado de pronto, o estado de execução, o estado de espera. O que é o estado de pronto? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um programa aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui assim. Eu tenho um programa, que é esse retângulo. E eu vou clicar, esse programa eu vou chamar de programa A. Esse programa eu cliquei nele. Quando eu cliquei nele, eu pedi para ele ser aberto, o sistema operacional vai ter que criar um processo, um ambiente com informações para ele. Então esse programa ele se torna um processo, que é esse círculo, que eu vou desenhar assim mais ou menos. Ok? Não vou colocar assim não, que aqui vou mudar acabar mudando o exemplo, o desenho esquemático dos autores. Esse processo aqui do programa eu vou chamar de processo A. Tá? Então é o processo referente ao programa A, ok? Uma vez que esse processo está criado, ele não vai chegar executando, ele não vai chegar sentando na janela do avião. Então, ele vai entrar num estado de pronto, ou seja, o sistema operacional fala que ele está pronto para ser escolhido para usar a CPU. Ok, está pronto. Ele vai entrar numa fila. Então, o que é o estado de pronto? É quando o processo já está ok, o sistema operacional liberou ele para ser executado, mas
ele ainda não está executando. Seja porque ele acabou de chegar, seja porque ele está na fila, ou seja porque ele estava executando e voltou para a fila. Não importa. Esses processos que ficam no estado de pronto, eles são organizados em listas encadeadas, que são ordenadas por algum critério que a gente vai ver depois em políticas de escalonamento. O importante aqui é o seguinte: o sistema operacional diz que esse processo está pronto. Ele pode ser escolhido, mas ainda não está executando. Aí, por algum critério possível, qualquer lá, ele foi escolhido para executar. Então, esse processo que estava pronto, ele passa para o estado de execução. Esse aqui é extremamente intuitivo. O que é a execução? Ele está executando na CPU. Simples assim. Tá? Ele foi escolhido e ele foi para a execução. Então, ele está lá bonitinho na execução. Uma vez que ele está na execução, pode acontecer dele ser forçado, por algum critério que a gente vai ver lá na frente, a voltar ao estado de pronto. Tá vendo como é que ele muda? Então aqui, ó, por exemplo, o processo A, ele estava executando. Na hora que o sistema operacional fez a troca de contexto aqui dos registradores, para o B executar, nesse momento aqui todo, ó, eu vou até pegar aqui, ó, nesse momento aqui todo que eu estou apontando de vermelho, o meu processo A estava no estado de pronto, enquanto o processo B estava executando. Conseguiu reparar aí o contexto, né? Beleza. Nessa execução aqui, ele volta para pronto, mas às vezes, por alguma necessidade do próprio programa, ele pode sair da execução para o estado de espera. Em que situação? Vamos supor, o programa ele quer ler ou gravar algum arquivo. Ele não pode ficar ocupando a CPU enquanto ele está esperando uma operação de entrada e saída. Enquanto o programa espera, por isso que é o termo, né? Espera uma operação de entrada e saída, ele fica no estado de espera ou no estado de bloqueado. Aí ele sai da execução, ele libera a CPU para outro processador. Ele libera o processador para outro programa que tem um processo associado e ele fica aqui. Quando ele termina a operação de entrada e saída dele, ele vai sair do estado de espera para o estado de pronto. Mas, Felipe, ele não pode voltar para a execução? Não. Você não fura fila. Ele entrou no estado de espera? Ok. Ele vai esperar a operação de entrada e saída que ele solicitou. Leitura, gravação de arquivo, impressão, algum dado da rede, não importa. Qualquer operação de entrada e saída, ele vai esperar. Enquanto ele espera, acabou, ele volta para a fila dos processos de pronto. Para que depois ele possa ir para a execução. Não pode furar a fila, tá? Então tem esse ciclo aí. Veja que isso aqui é um ciclo. De pronto para execução. De execução pode voltar para pronto. Ou de execução ele pode ir para espera. E de espera ele pode ir para pronto de novo. Mas nunca voltar de espera para execução. Então o computador ele fica funcionando nesses contextos aqui o tempo inteiro? Sim. Isso é a concorrência. Com a concorrência tem troca de contexto ou mudança de contexto e nós temos processos que são informações complementares ao programa e nós temos essas mudanças de estados aqui dos processos o tempo inteiro. Certo? Esses aqui são os estados básicos. Alguns autores colocam mais 2 estados aqui também. O primeiro deles, nesse passo aqui, eu não falei, né? Na hora que está criando o processo. Alguns autores colocam, e o Machado e o Maia colocam, que é o estado de criação. Em inglês seria new. Estado new, né? Ou seja, ele não está pronto para ficar na fila de prontos ainda. Ele está sendo criado. É como se fosse um estado intermediário.
ele está sendo aberto, né? O programa aqui está sendo aberto, mas ele ainda não tem todas as informações consolidadas para ficarem pronto. Aí ele está no estado de criação. Que tipo de informações? Por exemplo, às vezes não liberou memória para ele ser executado ainda, então o espaço de endereçamento não está concluído. Às vezes todas as informações de identificação não foram finalizadas. Tudo isso vai depender do sistema operacional. Vai depender da forma como ele implementa via código isso daí. Alguns sistemas podem ser mais rápidos, mais eficientes, outros menos. Então essa velocidade depende, tá? Depende um pouco do hardware também, mas no geral depende bastante do SO. E beleza, uma vez que ele entrar no estado de criação e ele finalizou, o sistema operacional liberou a criação dele, ele vai para a fila de prontos. Aí aquele ciclo continua. Vamos supor que o processo A ficou nesse ciclo aqui até que ele acabou. Acabou, não precisa fazer mais nada. Ou o usuário fechou. Ele vai sair da execução para um estado que é o estado de término. Ou tem alguns autores que escrevem término ou terminado. Nesse caso aqui, acho que tanto faz. Terminado. Que no inglês seria o estado de exit. Então, ele término ou terminado. O que é esse estado de término ou terminado? Quando ele finaliza, ele sai da fila de pronto. Ele não fica em execução, ele não fica pronto, ele não fica em espera. Mas nesse estado aqui de término, o sistema operacional ele tem um pequeno delay, ele tem um atraso, em que ele vai fazer toda a gestão de liberar os recursos. Toda a memória que tinha para aquele processo tem que ser liberada. Todas as informações daquele processo precisam ser canceladas, né? Inutilizadas, liberadas. Tudo que envolve a ideia do processo, o contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento precisam ser liberados, limpados pelo SO. Então, enquanto isso não acontece, o processo fica ali em estado de término. O sistema operacional terminou de limpar tudo? Terminou. Liberou tudo que tinha que liberar? Liberou. Liberou todos os recursos? Liberou. Aí o processo ele sai desse estado de término e o processo, o ambiente processo, ele morre. E sobra apenas, entre aspas, né? Ele deixa de existir no SO e sobra apenas de volta o programa A. Então o programa A fica... Por que eu falo que sobra o programa A? Porque o código ainda está lá no seu computador, está armazenado. Mas o processo, que é aquele conjunto todo de informações, ele deixa de existir. Então, tudo bem? Então veja, a gente sai do ponto programa A e volta ao ponto programa A. Mas entre o início e o fim, nós temos a criação de processos, conjunto de informações, um ciclo de estados e depois a liberação desses recursos que tinham sido inicialmente alocados para o processo. Tudo bem? Eu acho que aqui, de novo, é abstrato? É um pouco confuso no início? Sim. É muito teórico. Então veja, reveja, vá com calma e no seu tempo, que dá para a gente entender aí de pouquinho em pouquinho. E nessa aula específica, eu recomendo fortemente que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui das transições, tá? De um estado para o outro. As setas são muito importantes. As setas, elas indicam... Estou até tentando desenhar de vermelho aqui em cima, não está ficando muito maravilhoso, não? Mas vai dar para vocês verem depois. As setas, elas indicam bastante o fluxo das transições entre os estados. Isso aqui é muito importante para que a gente não confunda o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aqui tem todo o fluxo dos estados durante a vida de um processo. Foca bastante nessa parte aqui, nesse fluxo, tá? Bom, eu vou deixar essa aula até este ponto. Acho que já é o suficiente.
E a gente vai finalizar a parte de processos no próximo vídeo. Valeu!